A paz do Senhor, queridos professores, um excelente dia a todos, né? E que esse final de ano que está chegando aí, em nome de Jesus, seja uma bênção para todos vocês. Amém? Estamos iniciando aqui mais um podcast EBD em Síntese, e hoje nós temos aqui a grata surpresa, né, de gravar aqui. Estamos gravando, eu e a irmã Viviane, que ainda não tinha, né, tido o privilégio de gravar com a irmã. Eu quero dizer à irmã que ela seja bem-vinda em nome de Jesus, assim também como todos os professores que estão nos acompanhando, nos assistindo, não apenas os professores, mas alunos, né, curiosos, pessoas que não são da classe de pré-adolescentes, que eu sei, irmã Viviane, que todo esse público assiste as nossas aulas, as nossas dicas pedagógicas, né? E para esta lição, que é a revista de número 5 da classe de pré-adolescentes, nós estamos iniciando um assunto que é de extremo valor para nós cristãos, né, que é a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, né? Nós estamos estudando aí os assuntos relacionados à escatologia, que para nós cristãos é um assunto de extrema importância, porque fala a respeito da nossa fé, de tudo que nós acreditamos acerca de Jesus, né? Então, a lição desse trimestre, ela vai trazer para nós, assim, assuntos extremamente importantes. O que é que os profetas falam sobre as últimas coisas, os sinais da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o início da tribulação, também, né, a grande tribulação, o domínio do mal sobre a terra, a volta gloriosa de Jesus, o período do milênio, o julgamento final, a nova Jerusalém e a igreja preparada. Então, são todos esses assuntos que nós vamos estudar durante todo esse trimestre, né? Assim, uma coisa interessante para nós iniciarmos o trimestre, né, seria orientar os nossos alunos, né? Inicialmente, eu já vou começar a lição dando dica pedagógica, né? É iniciar um plano de leitura com eles acerca, né, do livro de Isaías, que é um livro profético messiânico, né, traz muitas informações a respeito da pessoa de Cristo, né? O profeta Malaquias também, assim como também o livro do Apocalipse. Seria interessante demais que os professores conseguissem orientar essa leitura, né, bíblica com os seus alunos durante esse trimestre. Mas, para iniciarmos a nossa lição, não vou falar mais nada, quero agora ouvir a irmã Viviane. Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Eleide, paz do Senhor, povo de Deus. Estou muito feliz, viu, pessoal, professores, por estar aqui, né, tendo essa oportunidade de contribuir, com a EBD, né? Estou muito feliz, tem coisas que o Senhor nos chama para poder usar na obra dele. E também trazendo aqui a minha dica pedagógica, né, dentro do tema da primeira lição da revista de pré-adolescentes, onde fala da palavra dos profetas sobre as últimas coisas. É um tema muito interessante, é um tema que traz uma curiosidade, e quando a gente pensa no pré-adolescente, a gente pensa justamente sobre a curiosidade que eles têm, né? Normalmente eles são dinâmicos, eles são curiosos, eles são questionadores. E por ser um tema de grande relevância, que fala das coisas futuras, de profecias, então, naturalmente, essa curiosidade por parte dos adolescentes, ela vai surgir. Então, daí a importância do professor, ele estar preparado, né? Ele está preparado para poder estar levando a sua aula de uma forma lúdica, de que ele não seja surpreendido pelos alunos, porque a gente subestima, né? Os pré-adolescentes, eles sabem muito e às vezes eles vêm com perguntas assim que a gente talvez não saibamos responder. Daí a importância do professor estar preparado para poder estar trabalhando esse tema, que não é diferente dos demais temas, ele é de grande relevância. Então, a minha dica pedagógica, a minha dinâmica, né, para ser trabalhada com os pré-adolescentes. Eu escolhi aqui uma dinâmica que ela tem por nome trilha profética. A gente sabe que a Bíblia é a palavra da profecia, né?
Se a gente procurar dentro da Bíblia, a gente vai encontrar muitas profecias é, que já foram cumpridas, que estão sendo cumpridas e que ainda hão de vir. Então, qual é o objetivo para o pré-adolescente? Que ele se volte para a Bíblia. Então, qual o primeiro recurso que eu indico aí para os professores? Sempre fazer uso da palavra de Deus, né? Às vezes a gente fica preocupado com um recurso que a gente não tem, mas a gente tem um recurso na nossa mão. E o pré-adolescente, ele vai amar, ele vai, porque ele é naturalmente curioso. Então, se a gente trouxer a palavra de Deus como primeiro recurso, vai ser de grande relevância. Como o tema da profecia, a palavra profética sobre as últimas coisas, ele é um tema muito amplo, muito complexo, então eu fechei ele aqui dentro de profecias num livro da Bíblia. Isaías, o livro de Isaías, ele é recheado de profecias, né? Tanto do passado, do presente, como do futuro. E aqui a trilha profética, né? Acho que eu escrevi de trás para frente, ia ficar melhor, né? É, e qual é a dica, a estratégia? É três envelopes, eu trouxe aqui três envelopes. O primeiro de uma profecia de Isaías que já cumpriu, o rosa dá uma profecia futura. Então, no primeiro, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Olha só, professores, simples, né? Uso da Bíblia, um papel, um hidrocor. Então, a trilha vai funcionar da seguinte maneira: três mesas ou três cadeiras, sobre essa mesa ou sobre essa cadeira, uma Bíblia. Uma Bíblia, um envelope. No envelope vai estar discriminado um versículo de Isaías de uma profecia bíblica e um sinal daquela profecia. Um exemplo, Isaías 17:14 fala sobre eh, a vinda de Jesus, né, na Virgem, né, que a Virgem ia dar luz a um filho que se chama Emanuel. Então, um grupo dividia a sala em três grupos, um vai ficar, né, nesse local, vai responder aqui duas perguntas do envelope, o segundo grupo mais duas perguntas e o terceiro grupo mais três perguntas. Então, é como uma espécie de um quiz, né? E lembra que eu disse aqui no início que o pré-adolescente, ele é naturalmente questionador. Mas, além dele ser questionador, ele tem um impulso de dinâmico, ele gosta de andar, ele gosta de interagir, ele gosta de trabalhar em grupo, ele gosta de disputar. E o objetivo da trilha é que ele esteja unido, disputando e aprendendo ao mesmo tempo, e fazendo, em primeiro lugar, uso da Bíblia. Então, três grupos, cada grupo vai responder, dentro de uma profecia, duas perguntas de dentro do envelope. E aí, conforme terminam, um tempo limitado pelo professor, a gente sabe que a aula é sempre muito corrida, então 10 minutos para responder a pergunta, sintetiza todo mundo apresentando o que tinha ali dentro do envelope. Então, assim, é algo simples, eu espero que eu tenha sido assim clara, né? O tempo da gente é também muito curto aqui para trazer, mas é sempre isso, a gente nunca vai errar quando a gente tem a palavra de Deus. E hoje a gente está num mundo, num contexto que tem as redes sociais, Instagram, Facebook, internet, assim, e tem também o excesso de informação dentro das escolas, falsas profecias. Então, é muito urgente que a gente traga a atenção desse pré-adolescente para a palavra de Deus, né? Para que ele, de fato, receba e compreenda as profecias que elas foram dadas, estão acontecendo e virão. Então, fica aí essa dica. Obrigada, mãe Leide. E vamos. Com, com toda certeza, uma maravilha, né, essa dica, porque é interessante o nosso texto, o texto, a base bíblica, né, dessa lição, se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso do 9 ao 12. E o primeiro versículo diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, né? Faz referência ao futuro. E a nossa lição tem como objetivo, né, que são três, né? São três objetivos que essa lição tem. E o primeiro é compreender que as profecias se cumprem.
analisar as profecias que ainda não se cumpriram e conhecer a profecia de Daniel, que conecta o passado ao futuro, né? E aí você traz essa possibilidade com essas três conexões: palavras que já se cumpriram, palavras que estão se cumprindo e palavras que ainda se cumprirão. Então, esse é o objetivo dessa lição, de fato, né? Fazer com que permitir, né, que os alunos, tanto os que já estão na classe de pré-adolescentes há mais de um ano ou há algum tempo, já que já tenham conhecido as primeiras revistas, como os que estão entrando agora. Nós já estamos na lição número 5, na metade do processo, então, alguns alunos vão entrar agora no início do ano e eles não vão ter a menor ideia do que, o que significa escatologia, né? A palavra em si. Por isso que é importante esse vínculo do pré-adolescente com a palavra de Deus. Então, fazer um plano de leitura, trazer essas informações bíblicas acerca das próprias profecias para dentro da sala de aula, fazendo com que eles tenham esse contato aí, né, com o envelope, por exemplo, né, é bem importante para que eles consigam se afinar, né, com essa palavra, também estimular, trazer mais curiosidade para que eles busquem mais, leiam mais e aprendam mais, né? E aí, para fazer essa avaliação, nós podemos também, né, fazer uma avaliação com eles a partir da segunda dinâmica, que vem aí a segunda dica pedagógica, né, do vídeo, né, que aí eu posso apresentar para vocês. A minha orientação para esta aula de agora, né, que seriam duas possibilidades. Se você tem uma turma mais conectada, né, que já está mais alicerçada, você pode trazer essa dinâmica em forma de tempestade de ideias, né? O que é a escatologia, se eles já sabem o que é trazer, é importante trazer, como eu estava conversando anteriormente com a irmã Viviane, né, trazer o vocabulário para dentro da sala de aula, o glossário, o que é que significa escatologia, né? O que é que significa profecia? E eles, a partir desse entendimento, desse conhecimento, eles poderão, né, dizer o que é que faz referência à escatologia na palavra e o que é que faz referência a outras doutrinas bíblicas também, e essa seria a segunda dinâmica. Isso pode ser feito no modelo de tempestade de ideias, mas também pode ser feito da seguinte forma: o professor leva para a sala de aula, né, assuntos escritos num papel, numa faixinha de papel, o que faz referência à escatologia, a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, né, o milênio, o tribunal de Cristo, o arrebatamento da igreja, todos esses assuntos que fazem referência à escatologia, o professor pode estar escrevendo em uma pequena faixa de papel, assim como também em relação a outras doutrinas, os dons espirituais, os atributos de Deus, quem é Deus, né, a respeito da igreja, o que é que a Bíblia fala a respeito da igreja de Cristo. Então, todas essas coisas, né, podem ser levadas para a sala de aula e o professor pode estar distribuindo com os alunos essas pequenas faixas de papel com essas palavras escritas, e o aluno que receber, por exemplo, né, você escreve lá no papel a segunda vinda de Jesus e entrega para o aluno, e o aluno vai dizer se aquele assunto faz referência à escatologia ou a outras profecias. E a partir daí você também já pode fazer, né, a avaliação com o seu aluno acerca daquilo que ele já sabe a respeito, né, da palavra de Deus. Se esse aluno precisa ser mais estimulado, se ele está no caminho certo, se ele já sabe alguma coisa, o que é que esse aluno tem de conhecimento, porque é de extrema importância que cada professor conheça também o seu aluno, né, a sua classe, as pessoas com quem ele está se relacionando na igreja. Isso é de extrema importância. Então, assim, eu acredito que essas dicas, né, elas foram muito valiosas, foram muito ricas e vai enriquecer bastante a aula
né, do professor aí da classe de pré-adolescentes, que essa mesma dica pedagógica, tanto, né, a que foi trazida por mim, como a que foi trazida pela irmã Viviane, ela pode ser usada em qualquer faixa etária, não é verdade, irmã Viviane? É verdade, Leide. É sim. E assim, só complementando, Mãe Leide, quando a gente fala do pré-adolescente, ou da criança, mesmo do jovem, é bom, a profecia, ela tem os livros, né? E tem as profecias na Bíblia. Mas qual livro que traz grandes profecias de maior curiosidade? O Apocalipse, né? Porque ali fala de muitas coisas futuras e aquilo instiga uma questão tipo do medo, das fantasias que o pré-adolescente tem. Então, naturalmente, ele vai ficar muito curioso dentro desse tema. Então, eu apresentei aqui o livro de Isaías, porque ele fala ali do nascimento de Jesus, da morte de Isso, Jesus e aponta para o futuro. E isso. Apocalipse, ele vem trazendo é, muitas situações do futuro e que, inclusive, já está acontecendo no presente. Então, é um tema muito interessante e que, com certeza, vai captar aí a atenção desse aluno. Sim, sim. E uma coisa interessante que você falou agora, Vivi, é a respeito do medo, né? Nós temos alguns relatos, alguns testemunhos de alunos, né, hoje são adultos, né? Mas quando passaram pela classe de pré-adolescentes, né, elas ficaram meio que atemorizados, né? Com palavras fortes, por exemplo, como o inferno, como a morte, né? Então, é importante que o professor ele saiba mediar esses assuntos que são extremamente sensíveis, principalmente para esse aluno que está chegando agora na classe de pré-adolescentes, né? Muitos estão ali, Vivi, e a família nem é evangélica, não é cristã, não tem essa familiaridade, né, com palavras tão fortes quanto, por exemplo, o inferno. Então, é importante, né, que o professor ele saiba mediar com sensibilidade e toda delicadeza, com a graça, né, de Deus que lhe é concedida, para ministrar para esses alunos de forma que não o aterrorizem. Atemorizar é diferente de aterrorizar, né? Então, é importante que o professor faça uma boa escolha de palavras para utilizar com essa classe, principalmente se for uma classe que está iniciando agora o processo na classe de pré-adolescentes. Né? Eu acredito que essas dicas foram pontuais para o início do trimestre, né? Foram excelentes e nós podemos já encerrar, né, por hoje a nossa aula. A irmã Viviane tem alguma coisa a acrescentar? É muita coisa, porque quanto mais a gente fala, mais flui, né? E aí eu penso no medo do adulto, né? Porque por isso que a gente quer ir para o céu, né? A gente não quer ir para o inferno, a gente quer ir para o céu. Mas esse medo, a gente não trabalha o medo, a gente trabalha o temor a Deus, né? O Isso. temor, o respeito. Então, eu só tenho a agradecer, né? E que de fato sirva de contribuição aí para que vocês não desistam. Amém? Obrigado, mãe Leide. Deus abençoe. Amém. Obrigada, irmã Viviane, pela sua participação. E eu também agradeço ao Deneca, à irmã Suene, ao pastor Reinaldo, em nome de Jesus, pela grande oportunidade de fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que fazem esse trabalho de forma muito zelosa. E eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Amém?